boa noite. Chegamos para mais um Produtivamente. Olha aí, ó. Tá saindo aí? Olha aí no YouTube aí, desliga no YouTube lá, tá lá, ó. Isso acontece. Isso acontece, que é ao vivo, né, gente? Isso é maravilhoso. Achou, Nath? É no computador que tá saindo o áudio. Achou? Deixa eu levanto, vou aí resolver. Tá bom, vai tocando aí, Igor. É só algo detalhe básico. Achou? Aí. Olha aí. Tava saindo no computador o áudio, agora tá É isso aí, resolvemos. A Nath é demais, né? A Nath é sensacional, cara. Tá. Essa estagiária de vocês é um arraso, né? Ela arrasa. Ela que faz o meu marketing hoje, né? Pra gente ter noção, assim, ela que faz o meu marketing. Então, ela tá evoluindo bastante. Me deu uma surpresa boa hoje. Depois a gente vai falar sobre isso também. Opa! Que delícia. Sorrindo já, né? Mas, Nath, corta pra mim pra gente iniciar com todo o estilo, né? Porque esse episódio merece, tá? E eu quero fazer uma pergunta pra você, né? Você já parou pra pensar como algumas pessoas conseguem criar conexões que transformam vidas? Hoje, a nossa conversa vai mergulhar fundo, Igor, no poder dessas conexões, na importância de cuidar de si mesmo e como a espiritualidade pode ser o fio condutor para uma vida mais significativa, né? E para isso, nós vamos receber uma convidada aqui que é exemplo vivo de como transformar desafios em oportunidades e se tornar uma inspiração para quem está ao seu redor, né? A jornada dela envolve pessoas, histórias e um coração voltado para a fé e autocuidado. Bora descobrir juntos quem é Mara Lima. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Boa noite, meninos. Boa noite, obrigado. É um prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês essa noite. Quando eu recebi o convite, eu inclusive questionei, né? Mas eu tenho que acrescentar aí. Então, é um prazer estar aqui. E eu sou a Mara, que grande parte aí conhece, é cristã, esposa, mãe, que sempre tive, e demorei muito para entender isso, porque era tão natural, o dom de comunicar, mas principalmente de conectar pessoas. Conectar pessoas a mim, mas também conectar pessoas entre elas. Eu consigo discernir e entender, né, a habilidade, o propósito, a oportunidade de cada um, e então permear aí essas conexões. E hoje eu sou também a representante oficial aqui na nossa região do Café com Deus Pai, que faz parte dessa minha jornada de transformação. Porque, como eu falei para vocês, isso era muito natural para mim. Até que eu entendi que era um propósito e que isso precisava realmente acontecer. E só com isso acontecendo eu me sinto realizada e me sinto feliz. E tu estava testemunhando para nós agora como é importante hoje representar a marca Café com Deus Pai, porque foi algo que marcou tua vida, né? Exatamente. Me salvou. Que legal. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, Mara, entrando já de cabeça, que a gente é assim, né? A gente gosta de entrar no assunto de cara, né? E antes de tudo, né? Quem é a Mara Lima quando ninguém está olhando? Lá com o Leco, lá com o filhote, lá curtindo. A Mara Lima é, imagina, escorpião, sanguínea, hiperativa, tem TDAH e sofre de crises de ansiedade. Então, a Mara é uma pessoa que tem que constantemente manter uma rotina de autocuidado, porque eu sou uma explosão viva, né? Eu tenho que estar sempre me mantendo assim, focada. E por isso que eu falo para vocês e consigo testemunhar o quanto esse livro foi importante para mim, né? Nessa descoberta. Porque o que acontecia? Assim como eu conseguia absorver, captar conexões, eu também tinha uma facilidade de me decepcionar. Porque Sim. No que eu faço, principalmente hoje, eu preciso ser muito... Eu sou uma pessoa muito leal, né? E eu preciso ser muito focada. Então, a minha personalidade, ela já vai para um outro lado, para um outro extremo, né? Que se eu não cuidar, eu me desfoco. Imagina uma pessoa hiperativa, sanguínea, né? Eu sou uma explosão em pessoa. Então, assim, eu precisei primeiro me reconhecer nisso,
entender os meus limites, né? As minhas habilidades e trabalhar junto com os meus limites. E essa rotina é muito importante para mim. Né? E ela inicia todas as manhãs muito cedo, porque o meu marido, né, sai para trabalhar muito cedo. E então faz parte da minha rotina me exercitar, porque isso me deixa bem. Muito mais do que a parte física, que é o que as pessoas veem, me deixa feliz. E eu só descobri isso depois que eu fiz com constância. E chegar em casa, tomar o meu banho e sentar para ouvir Deus. E isso também é do exercitar, porque no início não era tão fácil eu sentar e ter um momento que é meu, mas ele é meu porque eu estou conectada. Né? Isso foi muito difícil, assim, exercitar. Hoje é muito natural, eu posso parar a qualquer horário do dia, inclusive eu paro mais tempo. Mas no início não era. E claro que aí eu falo o quanto é importante, a gente nasce com uma essência, com a nossa identidade, mas a nossa personalidade também está junto, né? E é difícil todos os dias a gente lutar para domar isso, mas é muito importante, a gente se sente... Hoje eu me sinto assim... não, claro que muito longe de ser perfeita, erro todos os dias. Mas cada vez que eu consigo me dominar, eu me sinto muito vitoriosa. O domínio próprio, ele em si, é um fruto do Espírito. Isso. Né? Então, quando a gente está buscando algo no Senhor, a gente começa a frutificar no Espírito. E um dos frutos é o domínio próprio. Isso é maravilhoso. Porque fácil, como eu disse no último episódio, né? Não é. Tudo é difícil. E a gente tem que escolher qual vai ser o difícil que nós vamos vencer hoje, né? Então, que legal. E a Mara é essa para fora das câmeras, fora da rede social, desse jeito. E aí vem a Mara como, vamos dizer, como empresária. Empresária, né? Como a mulher das conexões, né? A mulher que faz as coisas acontecerem nos bastidores ali. Como que tu chegou nesse ponto, Mara? Por muito tempo tu trabalhou também no meio público, né? Nas prefeituras e tudo mais. Foi secretária de cultura no município. Como que essa Mara entendeu que a missão dela era fazer conexão? Eu sempre levei isso para todos os lugares. Na minha casa, na minha família, com os meus amigos, nos ambientes que eu trabalhei, no setor público ou no setor privado. Eu promover qualquer situação... eu nunca consegui nada sozinha, eu sempre conto com a minha rede, né? Então, quando eu trabalhei muitos anos, eu fui durante 6 anos secretária da Cultura e Turismo ali na minha cidade, eu fui 3 anos e meio coordenadora do Vale Germânico, né? Que eram 9, depois 14 municípios. Sempre foi assim, nunca pensando a Mara, sempre pensando nos meus amigos, que era quem consigo, que era justamente sempre através deles que eu consigo fazer a entrega. E também nos projetos sociais, que eu sempre trabalhei, né? Então, nunca pensando a Mara, sempre pensando em quem pode me ajudar. E quando isso começou? Não, isso é da vida toda. Da vida toda? Isso é da vida toda. Desde pequena, isso é muito natural para mim. Na verdade, eu fico pensando como é que as pessoas não fazem isso, sabe? Porque, para mim, não existe a Mara, existe o que... Tanto que, assim, para vocês terem uma ideia, eu nunca falei não. Isso é uma coisa que o Leco me cobra muito. Em nenhum momento da minha vida, se alguém me perguntou, tu sabe fazer ou tu pode fazer, é sim. Porque se eu não posso, alguém pode. E se alguém pode, eu vou chegar lá, eu vou conhecer. Se eu não conheço ainda, alguém que eu conheço conhece alguém que vai me ajudar. Então, assim, não nunca fez parte da minha trajetória. E é importante dizer, assim, que... E por isso que eu falo muito da minha personalidade também e como ela precisa ser domada, que durante muito tempo, por mais que eu entendia que era natural o que eu fazia, e que eu realmente, as pessoas que eu ajudava, ou o meu círculo não me devia nada, porque eu sentia assim, mas eu me frustrava muito, me decepcionava muito com as pessoas, porque as pessoas são imperfeitas, assim como eu, né? Não são leais. Então, tem algumas questões que, para mim, são muito importantes. Tu cria muita expectativa. Caráter. Exatamente. Tu tem uma entrega muito forte para essa pessoa, muito grande. Os princípios, né? E tu acaba esperando isso também, e às vezes não vem na mesma proporção, né? E assim, eu sou muito intensa, né? Então, não é nem a questão de proporção e nem de uma entrega muito efetiva, mas eu sempre esperei, sem nem saber que eu esperava isso, tá? Mas eu sempre esperei lealdade, porque eu sou muito leal. E eu, durante muito tempo, fui me frustrando.
E chegou um certo momento, eu fui diretora da Câmara de Campo Bom nesse período. Foi um período muito difícil para mim. Que toda essa personalidade que vocês entendem, né? Eu sou ainda apaixonada por política, apaixonada de verdade. E eu acabei me frustrando lá em muitas situações e desencadeou, então, algo que eu nunca imaginava que eu ia passar, que é a depressão. Mas hoje eu falo para todo mundo, conto assim esse testemunho e amo falar sobre isso, que foi a melhor coisa que eu já passei na minha vida. Melhor do que qualquer coisa, só perde para ser mãe. Porque hoje, olhando para trás e vendo todas as dificuldades que eu passei naquele período, eu consigo olhar nos olhos das pessoas e identificar quem está precisando de ajuda. Bem isso. Sabe? E existe uma teoria que a pessoa só precisa de 8 minutos, né? Quando está em depressão, de um amigo ou da atenção de alguém. Desde que eu passei por aquilo, eu nunca mais disse não para um café. Nunca. Né? Então, a teoria do amigo que ele explica isso, né? Que as pessoas precisam só de 8 minutos daí... De atenção. De atenção, né? Eu já ouvi falar sobre isso, acho que foi até no podcast. Porque o que acontece? Assim, e eu falo por mim, porque muitas vezes eu não sabia que eu estava com depressão. Eu começou a desencadear através das crises de ansiedade. Elas foram aumentando e ficando muito mais violentas. Um período que eu passei, para vocês terem noção, ele foi tão intenso que eu saí de dentro da Câmara de Campo Bom, na Câmara de Vereadores, correndo, porque eu não queria que ninguém me visse chorando. Eu entrei dentro do carro chorando. Eu chorava tanto que eu não sabia mais respirar. Eu desaprendi a respirar. E na minha intensidão, na minha loucura, eu só pensava, por favor, Deus, não deixa eu morrer. Me ensina, eu sei respirar. Me ensina como é que é. E eu fui de Campo Bom, eu liguei para minha cunhada nesse dia. Ela era secretária da Saúde em Parobé. Então, são o quê? 35 quilômetros, eu acho, né? De Campo Bom a Parobé. Perguntei onde ela estava, ela me falou, ela estava numa unidade de saúde. E eu pedi que ela me aguardasse. E até hoje, eu não lembro do caminho de Campo Bom a Parobé. E aí, lá, eu fui socorrida por uma equipe médica, porque eu estava, assim, no ápice, né? Tendo uma crise realmente muito intensa, muito forte de ansiedade. Então, desde aquele dia, eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia dizer não, porque naquele dia eu precisava conversar com alguém. Eu só precisava conversar. E eu mandei para as minhas amigas, eu mandei para minha sogra, eu mandei para minha mãe. Olha, para todas. Ai, quer tomar um café? Porque eu não sabia que eu estava com depressão. E talvez, e eu não posso, em algum momento eu também já coloquei a culpa nelas, né? E hoje eu sei que não, porque elas não entendiam. E nem eu sabia, né? Mas talvez 8 minutos do dia de uma delas teria me poupado disso tudo que eu passei, né? E quem te apresentou para essa ideia dos 8 minutos? Quem te falou sobre isso? Depois lendo, né? E foi nesse período que eu conheci, então, o Devocional Café com Dois Pau em 2022, foi o primeiro, né? E foi ali que tudo começou a se transformar, que eu comecei a me focar, a colocar a minha energia em outras coisas. Eu sempre me exercitei, sempre me alimentei razoavelmente bem e sempre achei que era cristã. Né? As pessoas me perguntavam, eu sou cristã, mas eu nunca tinha parado para ler a Bíblia, eu nunca tinha exercitado o parar, orar e esperar em Deus. Porque até então, para vocês terem uma ideia, eu me sentia a filha preferida de Deus. Tudo que eu fazia dava certo. Sabe? Aquilo, me entrega uma coisa, vai virar ouro, vai dar certo. Tudo dava muito certo. Até que deu errado. E quando deu errado, eu não soube lidar com a situação. Não tinha estrutura para aguentar. Exatamente, eu não soube. Mas por quê? Porque eu não me preparei. A culpa era toda minha. Né? Eu não fui exercitando isso, eu não fui tirando esses momentos, porque eu achava lindo ser super produtiva, ser a mulher que entregava, a mulher que é uma outra palavra que eu não gosto também, empoderada, sabe? Eu achava isso maravilhoso. Até que, então, eu caí nisso, aí depois a gente identificou, eu tive burnout, né? E aí desencadeou as crises de ansiedade e como eu não soube lidar com isso, virou uma depressão. Entendi.
né? E aí eu encontrei o devocional, que na internet eu vi uma blogueira fazendo e eu pensei, por moda, vou comprar também, O né? poder da influência, E né? exatamente, e vou fazer também, né? Na verdade, eu não comecei com o Café com Deus Pai. Eu comecei com Uma Mente Brilhante. E aí depois eu passei para o Café com Deus Pai, porque ele era um livro assim que era também de autoajuda. E aí, me relacionando com aquele livro, eu descobri o devocional. E aí eu fui procurar na internet, achei essa blogueira, pensei, vou comprar esse aí. Mas meio por modinha, assim. Uhum. E no início, como eu falei antes, não era fácil para mim parar e ter esse momento. Tanto que, assim, um dia foi muito engraçado que eu identifiquei em mim, e é um cuidado que eu tenho até hoje. Eu primeiro tirava foto. Postava, né? Primeiro eu postava no Instagram, depois eu ia ler. Mas como é importante a gente exercitar as coisas, né? Assim como hoje, depois a gente pode falar sobre isso, eu estou correndo, eu estou me exercitando, e sempre no início é mais difícil, tu vai errando, né? Até que tu vai te descobrindo no processo. E o livro foi muito importante para que eu me descobrisse no processo. Para que eu parasse, para que eu refletisse. E era engraçado que no início, todos os dias, a palavra era para mim. Né? Era como se o pastor Júnior tivesse sentado na minha frente. Tá, peraí, filha. Aqui, ó. Tudo era para mim. E aí, eu decidi, as pessoas começaram a me ver também, né, fazendo devocional. E então, todos os anos eu faço, de lá para cá, esse é o terceiro, agora a gente vai para o quarto. E aí, no final do ano, eu sempre presentei uma seguidora, né, com o que eu fiz, porque daí também tem as minhas anotações, e para ela levar um pouquinho disso, né, da minha essência junto. E As tuas experiências. Exatamente. E também um novo, né, do ano. E aí, esse ano, trabalhando nesse período tão intenso e violento que a gente viveu das enchentes, em algum momento eu me conectei com o Kleber, que ele é o distribuidor mesmo, né, do Café com Deus Pai, é lá de Itajaí. A gente se conectou e viramos amigos, conversamos, né, quase que diariamente, e eu passei a representar o livro que fez toda a diferença na minha vida aqui na nossa região. Uau. Tu vê que interessante que o que tu falou tem muito sentido, que é por que será que Deus permite as nossas dores, né? Não é justamente assim, que ele quer ver tu sofrer. Não, é porque justamente tem alguém que precisa de uma simples palavra que daqui a pouco tu compartilhar, às vezes parece, tu tá compartilhando, mas alguém que vai ler na internet, ou enfim, vai receber uma simples palavra que pode mudar completamente. Daqui a pouco é esses 8 minutos que tu comentou que a pessoa precisa, e às vezes é na internet, às vezes no dia a dia, mas é por isso que Deus permite, né? A gente passar por isso pra a gente ajudar outras pessoas, simplesmente por isso. A perseverança produz... A tribulação produz perseverança, né? E a perseverança, a esperança, se não me engano, é alguma coisa assim. Então, é bíblico, né? E o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando a gente olha para a palavra, sempre tem um ponto de consolo, né? Dia, como eu disse antes, né? Difícil vai ser todos os dias. Vamos escolher o difícil e vamos batalhar para melhorar isso, né? Vencer isso, né? Em algum momento específico na tua história, assim, tu falou agora sobre o Kleber, né? Tu teve um clique que te mostrou, assim, que as conexões e o networking eles seriam essenciais na tua vida, né? Como isso te impactou de certa forma? Quando tu entendeu que de fato era, é isso que eu quero fazer da minha vida. Foi justamente nesse período. Eu me afastei, então, do setor público, né? Porque eu realmente precisava cuidar de mim. Só que eu me senti, durante um tempo, muito perdida. E aí eu me afastei das redes sociais, eu estava em depressão e vivendo aquela depressão, né? Então, eu tinha dias muito bons e eu tinha dias muito maus, muito ruins. E as pessoas começaram a sentir falta do meu dia a dia, que hoje ele não é tão explorado nas redes sociais, mas naquele momento ele era. E começaram a me questionar, a me cobrar,
né? E aí, e muitas empreendedoras, assim, porque eu também parei de frequentar muitos lugares, né? Eu vivi um luto, assim, durante uns 4 meses. Foi muito difícil. E perdida também, porque quando isso aconteceu, vários sentimentos despertaram em mim. Incapacidade, insuficiência, sabe? Aquela mulher que era, assim, tão capaz, tão produtiva, em algum momento se perdeu. E como isso é fácil, e eu vejo assim como o inimigo usa isso de forma tão sagaz, né, contra nós. Então, eu era uma outra pessoa. Tanto que eu me lembro que naquele período eu fiz um questionário para descobrir o temperamento e eu era fleumática. Que não tinha nada a ver, mas para ver como a gente consegue mudar, inclusive, a personalidade, dependendo do que está enfrentando, né? Mas com esse apoio, né, das minhas amigas, das redes sociais também, muitas empreendedoras chegaram em mim e chegavam sempre pedindo aconselhamento, pedindo para conectar alguém, enfim. E eu resolvi lançar um projeto que era o Pink Therapy, que foi um evento que eu produzi. Na verdade, o evento depois ele iria se transformar num podcast. E isso nunca saiu do papel. Acho que eu até já comentei em algum dia, né, contigo. E eu fiz um evento para empreendedoras. E eu ia fazer o que eu sempre fiz, reunir as pessoas e trazer alguém para falar. Mulheres que me inspiravam, para falar com mulheres a quem eu inspirava. E aí eu comecei a escutar assim, tá, mas tu não vai falar? Não, mas eu vou ir para te ouvir. E eu pensei, meu Deus, como assim para me ouvir? Né? E aí eu mandei um questionário, então, para todas as mulheres que estavam inscritas. Era um ticket, não era um valor tão insignificante, né? Naquele momento era um ticket de R$399. Isso foi 2023, no Dia da Mulher de 2023. A gente fez um evento bem lindo no CDL, aqui em Sapiranga. Era novo ainda. Foram 100 mulheres. E quando eu vi que eu conseguia atingir, né, esse público, que eu tinha parceiros, que eu tinha empresas dispostas a investir em mim, né, nesse sentido, eu pensei, nossa, então vale a pena, né? É isso que eu tenho que fazer. É nisso que eu sou boa. Porque, assim, não foi difícil trazer as mulheres, não foi difícil conectar as mulheres lá. Eu conseguia perceber, estando no palco, eu olhava e eu percebia, eu preciso apresentar a A para B. A C e a D tem tudo a ver. E aí eu fiz muito isso depois, sabe? De forma gratuita, porque para mim era aquilo que era natural. Inclusive, semana passada a gente estava num evento junto e tu disse, tu precisa conhecer a doutora Carla. E do nada, simplesmente sim, vocês precisam se conectar porque um pode servir o outro. Então, isso é muito forte em ti, né? Tu acabou entrando no assunto que eu já ia entrar agora aqui, e muito legal porque entrou um comentário bem na hora aqui na live, que é assim, ó, boa noite, como eu amo a Mara, ouvir ela falando. Uau. A Camille escreveu pra ti, tá? Vem muito de encontro com o que eu ia te perguntar agora, tá? Você é alguém que inspira muitas pessoas, né? Mas como você escolhe quem te inspira, né? Quais são as qualidades que tu busca em mulheres que te motivam a crescer ou... bom, tu entendeu? Entendi. Senão vou prolongar na pergunta aqui. Na verdade, acho que tudo é ambiência, né? É pessoas e ambientes. Então, assim, a partir das minhas leituras, a partir dos ambientes que eu já circulo, eu identifico aquelas pessoas que eu entendo que estão na mesma linha vibracional que eu estou hoje. Que não é a mesma de ontem e que, se Deus quiser, não vai ser a mesma de amanhã, né? Mas eu acredito muito nisso. A gente evolui, né? Exatamente. E, assim, desde aquele período, uma coisa que eu acho que é muito válido falar, mencionar... em algum momento eu li sobre vibração e o quanto era importante tentar vibrar mais alto. Então, e eu sempre fui uma pessoa que vibrei muito alto sem saber, né? E quando eu enfrentei aquele período ali, eu vibrava muito baixo, muito baixo. Mas quando em algum momento eu li, ouvi e entendi, até hoje, às vezes, vocês vão me ver mais para baixo. Mas eu levanto, eu acordo todos os dias tentando
vibrar alto, fazendo de tudo para vibrar mais alto. Então, eu acho que essas pessoas também chegam a mim. Porque, assim, como eu falei antes, é um exercício, né? Então, eu estou sempre procurando ter essa vibração. Tem um nome de alguém que te inspira hoje, assim, alguém que tu tem como referência? Eu gosto muito da Tati Possebon, né? Eu gosto... deixa eu ver quem... Da Carol Cantelli. São pessoas que eu entendo que têm essa vibração, né? Mas eu não me inspiro por A ou B Tipo, eu não tenho... pelo estilo de vida. Isso, não. entendi. O que me Pelo inspira... caráter. o Caráter, que me inspira... princípio, como se movimenta, Exatamente. a frequência que elas... A frequência. Isso. A frequência. Essa questão de vibração, você já viram aquela experiência de eles botarem, por exemplo, 2 potinhos, um de arroz, e um tu começa a falar coisas ruins e um fica muito ruim e o outro cresce. As plantas ali, né? Isso Um apodrece Tem a questão da e o oração outro... também, né? E eu acho que isso também é uma coisa que me conecta muito daí, porque também tem um estudo assim da frequência quando tu tá orando, que ela é muito alta, né? Tanto que, assim, não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre isso, mas o ser que vibrou mais alto foi Jesus. Uau. Então, o quanto é importante, né? Buda vibrou muito alto, mas nenhum se comparou a Jesus. Se eu não me engano, é 800, que ele chegou a 800 e alguma coisa, assim. E a nossa maior vibração chega em 400, às vezes nem isso. Né? Isso Quando é tu tá medido vibrando por felicidade. decibéis? Como é que funciona? É a frequência de Hertz. Vou estudar sobre isso, Uau. não tinha estudado ainda. E para quem tá ouvindo agora, né, e quer começar a criar um estilo de vida como você, assim, né? Fazer conexões. Não ia usar a palavra network, mas tipo, fazer conexões. Fala por que tu não usou a palavra network, então. Que a Mara disse que networking... Ela prefere conexões. Eu tava tentando explicar pro Igor antes do trabalho da Mara, mas é que é tão amplo que a gente não consegue colocar tantas coisas assim. E sabe por que a gente sabe que é tão amplo? Quando a gente teve o período das enchentes ali, eu conheci a Mara. Eu tinha uma visão da Mara. Né? Eu já falei isso com ela um dia. E quando a gente sentou numa mesa para trabalhar junto ali, nossa, eu vi quão profissional é o trabalho da Mara. Mesmo Obrigada. no voluntariado. Não, mas eu já te falei isso. É eficiente, é estratégico, é racional e humanizado. Isso eu acho que é uma coisa muito importante de se colocar. Porque às vezes as pessoas olham assim e vê a Mara andando de carro pra cima e pra baixo e passando. E daí, a Mara tá sempre bem arrumada, né? Eles pensam assim, não, é a mulher do Leco, né? Mas, cara, ela voa e voa alto pra caramba e ajuda muita gente. A gente acompanhou muita coisa agora nas enchentes que veio através da Mara. Ela é conectada com gente que a gente nem imagina. Quando a gente viu do nada um dia chegando um sócio do Pablo Marçal lá pra reunião, para definir galpão, para definir isso, já conseguimos paquetar, já conseguimos não sei o quê. E falando em voluntariado, nós conhecemos outras pessoas. Essa aqui eu tenho que trazer aqui, eu já falei que eu vou trazer ela também, que é a Mara 7. Daí juntou essas duas Maras aqui, e eu vou dizer para ti assim, são pessoas que a gente aprendeu a amar, né? Porque viu vocês de uma forma que a gente não vê no tradicional. A gente vê muito rápido às vezes, mas quando tu tem a oportunidade de caminhar e sentir essa frequência que tu fala, essa vibração, cara, a energia é muito alta, porque as coisas fluem de uma forma leve. Em paz, né? Em paz. E foi incrível trabalhar esse tempo ali. É um tempo que o cenário era muito pesado, tudo era muito difícil, e a gente viu pessoas Mas incansáveis. tudo dava certo, né? Para fazer as coisas acontecerem. Isso foi sensacional ali, então isso faz muito sentido, tá falando, né? O pessoal tá comentando aqui, tempo de reconstruir vidas, minha amiga maravilhosa. Oh. Eu não sei quem é, porque não tem o nome aqui, né? Só o nome do YouTube. E a Rose também escrevendo que tá maravilhosa. E realmente... E tu vê, Mário, com o pouco que eu já escutei tu conversar, tu faz uma outra conexão, que é uma conexão espiritual, que é conectar as pessoas com Deus. Sim. Isso também é um dom, entendeu? Não só a conexão de pessoas em si, mas com Deus. Eu percebi isso no pouco que tu falou, já deu pra ler e sentir. Esse era um princípio que ela falava muito, né? A gente teve um podcast que a gente gravou aqui, que foi no Na Mesa, que a gente também teve
uma conexão muito legal. E foi literalmente a visão que a gente teve naquele momento foi essa, Igor. Tipo, de como todo o trabalho dela leva as pessoas para mais perto de Deus. Porque a Mara foi ser voluntária, nada mais, nada menos do que na igreja, né? E a gente criou um movimento para fazer uma sopa. E virou um dos maiores centros de distribuição que nós tivemos aqui na região. 89 caminhões, carretas. Cara, começou com uma sopa. Tá entendendo? Eu sempre digo, cara, o que te separa do cumprimento do teu propósito é uma decisão, né? Então, quando as pessoas se colocaram à disposição de servir, né? Era uma sopa, virou um negócio. Quando vi, não sabia mais como fazer, daí veio a Mara, ela ajudou muito na organização. Daí veio a Mara 7 também de outro ponto. Cara, elas formaram uma equipe ali, uma logística. Nós saímos de um sopão para um pavilhão da Paquetá. Um pavilhão da Paquetá. Foi sensacional, né? 100 dias. Que legal. Isso durante a enchente. Isso Iniciou durante... nas enchentes. E foi até agora há E pouco, até até- setembro, né? Até agosto. Agosto, né? Eu me desliguei, aí a gente entregou o pavilhão porque eu ia concorrer. Né? Uhum. Então, primeiro eu finalizei uma etapa E para uma- depois e comunicar que eu ia E uma concorrer. coisa importante, até tu começou a tua campanha bem mais tarde do que todo mundo, né? Sim, porque eu não queria misturar, eu queria Não- ter esse cuidado para não misturar. Porque acontece que as pessoas muitos vão falar, mas fez por isso. Só que é um trabalho que tu faz há muito tempo, né, Mara? É um Continuo fazendo, inclusive, trabalho... né? Exatamente, faz muito tempo. E agora, através das enchentes, aconteceu muitas coisas que hoje virou outros negócios já fluindo a partir das enchentes ali, das conexões que foram feitas. A Mara conectou, um dia eu estava olhando uma live que tu fez aqui no período da enchente com aquele rapaz que estava lá em Dubai, O Binho. o Binho. Uhum. Quantas carretas ele conseguiu aquela vez? Nossa, foi mais de 1.500 toneladas, se eu não me engano. 1.500 O cara toneladas. em Dubai, ela fazendo contato com o cara pra... Entende? Então são É, realidades... o projeto deles, inclusive, se transformou numa ONG, que é o Irmãos do Litoral. E eles estão até recebendo emendas agora. Acho que foi semana passada ou na outra receberam 350 mil. Olha só. Para direcionar para um hospital. Que nasce de um simples ato de servir. Tomar a decisão, vou lá, vou servir pessoas. Então, eu concordo contigo que conexão é muito mais forte do que networking. Concordo mesmo. No meio de tanta responsabilidade, como tu consegue equilibrar o tempo para cuidar de você, né? Tem um momento que tu percebeu que o autocuidado não era mais luxo, mas sim uma necessidade? No meu caso, sim. Qual foi esse momento? Na verdade, assim, ó, eu sempre me cuidei do exercitar, nunca tão intensamente. Sempre cuidei mais ou menos da minha alimentação e sempre achei que era cristã, como eu já falei para vocês. Mas teve, sim, um período que foi nessa minha grande virada de chave, dessa grande descoberta, que foi quando eu tive depressão. Então, eu entendi que isso fazia parte da minha cura. Porque toda vez que eu ia caminhar, eu ficava feliz. Toda vez que eu me exercitava, eu ficava mais feliz. Eu ia mal, mas quando eu voltava, eu me sentia pelo menos ok. Eu ocupei meu tempo. Isso acontece quando, Mara? 2023 ou já 2024? Não, lá 2022 já. 2022 já, Quando entendi. aconteceu, eu nunca fiquei parada esperando alguma coisa. Eu fui atrás, eu fui ler, eu tentava ocupar meu tempo. Essa era a minha pior assim, dificuldade. Eu precisava ocupar meu tempo, porque eu sempre era muito ocupada. Eu olhar no meu WhatsApp e ninguém me chamar, para mim era o cúmulo, né? E então isso aconteceu, eu passei a me cuidar, a exercitar e junto cuidar muito do espiritual. Então eu tenho meta, assim, ler um livro por mês. Claro que eu sou hiperativa, eu vou ler 3, 4, assim, né? Porque eu leio um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Mas, assim, eu preciso finalizar um livro por mês. São coisas que, para mim, fazem sentido e são muito importantes, sabe? Para me regrar. Mas, esse ano, o que aconteceu? No automático, uma coisa é quando tu faz intencional. Eu estou indo lá me exercitar, tu respira para isso. Ou estou indo me alimentar, tu realmente te alimenta. Outra coisa é quando tu faz no automático. E esse ano foi muito isso. Eu iniciei com tudo certinho. Eu nunca tinha corrido na vida. Meu marido já corria e então me inspirou. Aí foi no dia 25 de fevereiro, eu fiz minha primeira corrida, 5 quilômetros. Eu quase morri, né? Mas do dia 25 de fevereiro até o período das enchentes, eu já tinha corrido 10.
Ô, Igor, eles vão só me mover o Ferrabras em 45 minutos. Eu fiquei apavorado. Caminhando, né? Daí eu não corro. Aí não corre, Mas há 3 semanas atrás eu fiz a minha primeira meia maratona, 21 quilômetros. Uau! É. Então, o que acontece? Chegou as enchentes e eu vinha nessa fase de cuidado, assim, mas muito intencional, sabe? Eu quero melhorar, eu quero estar melhor. Porque quando tu te exercita, pelo menos no meu caso, eu consigo me regrar em muitas outras coisas, sabe? Eu consigo ficar, assim, menos dispersa, mais concentrada, mais ativa, mais organizada. E para mim, para minha vida, faz total sentido. Mas chegou as enchentes e o foco mudou. Não era mais eu. Primeiro, a fase inicial das enchentes foi muito intensa e eu vivi muito aquilo ali. Depois eu tinha um grande dilema. Eu vou concorrer ou não vou concorrer? Como é que as pessoas vão absorver isso? Eu vim de um trabalho tão intenso nas enchentes. Será que não vai ser mal visto? Né? Eu tinha esse cuidado. Então, eu finalizei 100 dias nas enchentes. A gente entregou o espaço. E aí eu comuniquei minha campanha. E aí eu fui para a campanha. E eu queria viver a campanha. Eu tinha um propósito. Olha, eu quero... Tudo que eu estou pregando com a boca, eu quero viver, né? Porque eu acho que a gente prega muito mais com a boca fechada. Então, assim, eu me coloquei em algumas situações. Eu vou fazer uma campanha, vou ser candidata a vereadora, ok. Eu vou fazer uma campanha bonita, vibrante, alegre, leve, como tudo que eu faço. Embora eu saiba que a política é muito pesada. Né? Mas eu queria levar essa essência, sabe? Que as coisas dão certo. E eu acho que eu consegui entregar assim, uma campanha linda, divertida, né? E tanto que o feedback depois foi muito positivo para mim. Mas eu entendi em algum momento que eu acabei meio que me esquecendo. E eu entendi a duras penas, porque eu quebrei um dente. E aí eu fui no dentista, né? Enfim. E eu tenho muito bruxismo. E de tanta pressão, eu acabei fraturando um dente. Eu tô fazendo Tanto que uma eu fiz... plaquinha agora por causa disso também. Então, essa semana, inclusive, eu extraí ele, porque foi uma fratura que não tinha como reconstituir, porque já era um dente que eu tinha canal 2 vezes. E aí, agora, eu vou ir para um processo de implante. Mas também foi formidável isso que eu passei, tá? Que eu tive muitas descobertas nesse meio aí. Mas aí, quando eu cheguei no consultório e ele me falou isso, eu fiz todos os exames, né? E ele me falou isso, ele disse, Mara, não tem como a gente reconstituir. Daí ele disse, se algo aconteceu, tu não tá te cuidando? Eu tô me exercitando. Eu tô me alimentando. Eu não tô comendo açúcar, né? Porque a gente tinha feito um propósito de estar sem açúcar. Mas eu cheguei em casa e eu entendi na volta, assim, não, eu fiz tudo isso no automático. Porque quando eu estava voltando para casa, eu estava pensando, mas o que eu fiz ontem mesmo? Eu não lembrava. E aí eu percebi assim, opa, peraí, disso é um pulinho para te estar como tu já esteve. Então, aí eu fui de novo para o meu período de descoberta. Não, peraí. A partir de hoje, tudo vai ser intencional como já foi. Só que até o intencional tu vai fazendo, daqui a pouco tu vira, né, uma rotina. E aí, isso já foi no meu aniversário, 2 de novembro. Um mês, 30 dias. Eu passei de novo. Não, peraí. Tudo que eu vou fazer vai ser intencional. Então, eu vou... Intencionalidade. Exatamente. Então, assim, eu vou me exercitar. E daí foi quando eu consegui fazer a minha primeira meia maratona, né? Eu vou me exercitar, vou me desafiar e vou lá. E tanto que o meu marido, ele começou a correr bem antes de mim e ele não ultrapassa os 10. E eu já fiz meia maratona, né? Mas aí é muito isso, sabe? Eu não vou sair para correr todos os dias, mas todos os dias eu me exercito, porque é importante para mim. E eu sei que de fora é muito fácil as pessoas julgarem, analisarem, né? Que pode ser, que é uma questão muito do físico. E me deixa bem. Mas para mim, no meu caso, sempre foi muito mais espiritual, que é o momento que eu tenho a conexão, que é o momento que eu tenho... Gente, quando eu estou me exercitando, principalmente esse horário bem cedo da manhã, que é o que eu gosto, é o horário que eu tenho as melhores ideias, os melhores insights.
que eu lembro com quem eu posso falar, quem eu posso conectar. É como se, assim, ó, naquele tempo eu estivesse correndo, ou caminhando, ou na academia, me exercitando, Deus estivesse ali do meu lado, fosse meu personal, sabe? Ó, faz isso. Pai, eu acho que tu deveria fazer aquilo. Teu tempo de criatividade. Exatamente. E essa corrida é na rua, só na academia ou na rua? Como é que funciona? Eu prefiro correr na rua. Na rua. Na E tu rua. sabe que o interessante é que a gente tem contato com a natureza. Que é Exatamente. justamente o que a gente perde dentro de casa, sempre trancado dentro de casa, a gente perde esse contato, sabe? E é aí que surgem as grandes ideias. E é bem o que ela falou. Interessante. Eu gosto muito. Eu faço academia, porque a gente precisa, né? Sim. Mas, assim, o meu lifestyle, ele é rua. Eu sou solar. Então, eu acordo muito cedo. E ter esse tempo de exercício na rua, para mim, faz total sentido. E tu vê, né? É uma simples ou caminhada ou corrida, mas faz tu ter mais disciplina, faz tu alimentar teu lado espiritual, porque tá em contato com a natureza também, faz essa questão de tu liberar hormônios, né? Querendo ou não, a endorfina, a dopamina. Quando tu pratica exercício, libera tudo isso. A endorfina é um dos... E por isso que tu fica feliz. Isso. A endorfina é um dos exercícios que ela libera... uma das substâncias que ela só libera através do exercício físico, né? É uma das únicas formas. É que ela alto libera. impacto. Mara, E aí, deixa eu só te Pode falar falar, uma pode situação continuar. que tu comentaste do Ferrabras, né? E assim, a gente tem isso, eu e o Leco, a gente sobe há muitos anos Ferrabras. Não tem dia, não tem hora, a gente acorda no domingo e resolve ir. E esse é o meu exercício preferido na vida. Porque ele é muito mais do que subir o Ferrabras para mim, sabe? Eu entendo, assim, para mim, ele é realmente muito exaustivo. Sim. E quando tu tá subindo, tu acha que tu não vai conseguir, né? E eu quero falar para vocês também, contar a experiência de tanta gente que eu já levei para subir o Ferrabras comigo. Tu acha que tu não vai conseguir, então eu sempre sinto assim, ó, quando eu dou o último passo, chegando no topo do Ferrabras, que eu tô num estado neutro. Então toda a minha energia foi, ele não podia ter 2 metros para cima a mais, que eu não ia conseguir, é o que eu sinto, né? Só que em 5 minutos, quando eu tô lá, eu sento, faço a minha oração, sempre, e respiro, e eu já posso subir de novo. Porque eu me sinto reabastecida, sabe? E é muito importante, assim, falar que eu já levei inúmeras pessoas lá, e todas elas têm isso. Se fosse subir sozinhas, por exemplo, não subiriam nem a metade. O quanto é importante tu ter alguém vibrando por ti, alguém torcendo por ti, e principalmente alguém dizendo que vai dar certo, que tu vai conseguir. Porque isso a gente tem inúmeras experiências de amigos que me falavam, não, eu não consigo. Ou, subi até aqui. E eu falar assim, não, mas a gente não tá nem na metade. Não, então eu não vou conseguir. Não, tu vai conseguir. Tu vai conseguir. E tu vê a felicidade da pessoa quando ela chega lá em cima e ela diz, meu Deus, eu consegui. Mas eu consegui porque eu vim contigo, porque se eu tivesse vindo sozinha, eu não ia conseguir. é que sozinho tu até pode fazer, mas é muito mais difícil, né? Vou dar um exemplo aqui, o podcast, né? Eu vinha construindo uma ideia e a gente veio até um ponto. Aí quando o Igor falou assim, cara, vamos juntar, vamos fazer um negócio diferente. Cara, parece que a gente acelerou, acho que uns 2 anos, né, Igor? Foi incrível. Mas é para isso que nós fomos feitos, para andar em comunidade. Exato. E isso estabelece muito essa tua visão da conexão, né? A tua base disso. Pronto, construímos a tua visão da tua conexão e tudo mais. A gente já tem uma perspectiva da tua história, de como tu se movimenta. E agora vamos falar dos teus projetos agora pós-campanha, né? Aí terminou a campanha política. Lembrando que tu também já foi rainha da Festa das Azaleias? Foi. Uhum. A rainha da Foi a Festa das primeira. Azaleias, a primeira rainha da Festa das Azaleias. Sempre foi uma pessoa muito influente, então uma pessoa que as pessoas olharam muito pra ti em diversas áreas da sua vida. Agora tu vem num momento diferente, construindo coisas novas com a base daquilo que tu já sabe fazer, que é as conexões. Como é que vai funcionar agora essa nova etapa da tua vida? Ela já vinha funcionando, né, Juninho? Eu tinha dado um start já, como eu falei para vocês, ano passado, quando eu criei o primeiro evento, né? E a partir daquele evento eu comecei a trabalhar, monetizar, então, esse trabalho. Embora vale ressaltar que 90% do que eu faço é pro bono, né? E eu acho até difícil explicar,
Porque as pessoas têm essa dificuldade de entender o que eu faço, o que é conectar, né? E como é conectar, porque ele pode ser tão amplo. Eu até comentei com vocês na semana passada, né, algumas conexões que eu tinha feito. Logo em seguida, depois da campanha, na segunda-feira, eu já tinha agenda, eu já tinha me programado para isso, né? E então, o que acontece? Eu acho que é mais fácil exemplificando conexões que eu já fiz, né, ou que eu faço. Por exemplo, a gente tem uma situação de um projeto que a gente está trabalhando, que a gente quer ampliar esse projeto, ele é um projeto SUS, e eu estou visitando alguns deputados. Captando recurso? Não captando recurso, para a gente criar força para aumentar esse movimento. Entendi. Né? É aquele do pessoal de igrejinha? Também, são dois movimentos. A gente tem um em São Francisco, que daí é no setor de turismo, então, que a gente quer, né, dar ampliar esse olhar. E tem também esse que eu vou apresentei para vocês a doutora Carla, né, que é um projeto magnífico também, que também é muito disso, né? A gente atrair olhares, conectar com as pessoas que pode atrair, amplificar olhares para esses projetos em especial. Mas eu atendo o setor privado também. Por exemplo, uma amiga minha, ela tem uma loja, né? E ela um dia confidenciou, Mara, eu tinha um sonho de vender tal marca. Eu disse, então tu vai vender? Porque eu conheço a pessoa. Olha aí. Eu conheço, né, a representante dessa marca aqui no Rio Grande do Sul. E eu vou te levar lá. Então, quando ela chegou lá, talvez em algum momento ela chegaria. Só que ela chegou diferente. Ela chegou comigo, ela chegou respaldada, né? Então, ela saiu de lá na primeira visita que ela foi na marca, já com a compra da coleção toda dela de inverno do ano que vem. Então, assim, é muito amplo, sabe? E como tu falaste antes, que as pessoas me veem por aí, eu tô arrumada, eu tô, né, de carro, eu faço reuniões em café, não consegue ter essa visão, porque tudo isso é trabalho. É assim que eu construo, né, no meu dia a dia, que eu construo a minha base de dados. E a minha base de dados é a minha rede de conexões, né, a minha rede de contatos. Então, eu estou diariamente alimentando ela. E vocês podem me encontrar por aí, às vezes, num café. Mesmo tomando café sozinha, eu vou encontrar alguém. Porque eu conheço muita gente. Tem movimento, né? Sempre. E é muito importante, eu me movimento muito aqui na região, mas muitas vezes vocês não me veem, eu me movimento em outras regiões também, né? Então, isso é muito importante. Tá, e aí, como é que vem agora, a Mara fez toda essa movimentação, tu falou para mim que tu queria falar sobre um projeto muito legal que tá vindo agora, que veio no tempo das enchentes, que é a escola, né? Tipo uma escola, como é que funciona ali? Na verdade, é uma associação de moradores de Igrejinha, foi a primeira comunidade que a gente visitou no período das enchentes, e de lá para cá a gente vem apadrinhando, né? Colaborando com essa comunidade, uma comunidade relativamente bem pobre, assim. Mas eu me apaixonei por um projeto que eles têm lá, que é um projeto de contraturno escolar. Então, a associação de moradores, ela abre às 5 horas da tarde. E as crianças, ao invés de ir para casa, elas vêm da escola para a comunidade. Então, assim, também é uma conexão que eu faço. Entende que tudo é trabalho, mas Sim. esse, por exemplo, é um trabalho pro bono. Sim. Né? E lá elas recebem... o trabalho dessa comunidade, ele é todo voluntário. Então, todos os dias as crianças têm profissionais para atender. Um dia elas têm dança, outro dia elas têm balé, elas têm uma questão da espiritualidade também. Então, vai o padre, vai o pastor, tem esse momento com Deus, elas são orientadas para isso. Mas o mais importante, elas saem dali alimentadas. Então, a gente sabe que muitas das crianças que frequentam esse projeto, é a última refeição que elas têm. Elas não teriam refeição em casa. Então, tem isso e tem a situação de que elas não estão na rua. Porque antes desse projeto, as crianças voltavam da escola e ficavam na rua, né? Aí, assim, elas estão lá sendo amparadas. E aí, esse projeto, frequentemente, me procura para algum auxílio, né? Justamente, não o auxílio da Mara, mas das minhas conexões. E agora eles vão estar fazendo no dia 15 de dezembro uma festa linda para celebrar esse Natal, mas eles têm muito que celebrar esse ano, né?
E então vai ter almoço, vai ter festa durante a tarde, as crianças vão ter lanches especiais, brinquedos infláveis e depois as crianças vão receber um brinquedo para levar para casa. E são em torno de 400 crianças. E essa é a minha meta, então, né? Na quarta-feira que vem, agora na próxima quarta-feira, levar os 400 brinquedos para a comunidade organizar, então, para presentear as crianças no final da festa, né? Então, inclusive, se alguém aí estiver assistindo e puder colaborar com esse projeto, toda ajuda é muito bem-vinda. Como faz para contribuir? Com brinquedos. Brinquedos? Com brinquedos, ou se quiser também o valor, né, em dinheiro, entra em contato comigo, que eu estou organizando. No Instagram, @Mara Lima. @Mara Souza Lima. Mara Souza Lima. Porque eu não consegui o Mara Lima, né? É que tem uma cantora que tem Mara Lima já, né? E daí nem com underline, nem com nada. Só se eu botar 3 underline para dar o... E tem outro projeto também, que é muito, muito legal a gente falar sobre ele. Inclusive, a gente vai agora sábado, a produtora Designio vai lá, a gente vai contar um pouco da história deles de uma forma bem legal. A gente vai tentar fazer um projeto muito bacana e depois o Igor vai também divulgar nas redes sociais. E que é o projeto do Henrique, né? Do Henrique, Que tu também tá bem engajado. Inclusive, no final de semana passado teve uma caminhada. Exatamente. Né? É que o Henrique é da família. O pai do Henrique é sobrinho do Leco, Nando, né? Uhum. E então, sim, desde o início, na verdade, antes de sair isso tudo, antes de ir para a mídia, né, a gente já estava bem solidarizado e mobilizado, esperando o momento, então, de poder fazer, né, todas essas ações. A gente até conversou com eles ali, um remédio que custa em torno de $700 mil anual. Né? O Henrique tá com quantos anos ali agora? 5. 5 anos, gente. Então, fique atento nas nossas redes sociais que vai vir novidade bem bacana sobre o projeto do Henrique. A gente vai movimentar e a gente conta muito com quem está assistindo a gente. Voltando para tua história, então a gente já viu que tu é movimentada mesmo, que isso aí faz sentido. Quando tu vê uma Mercedesinha prata assim, ó, cortando a 239, é a Mara fazendo conexão. Exatamente. Não é o jato, não é o Super-Homem, é a Mara. Legal. Mara, e aí então agora vem com esse presente aí que é representar a marca Café com Deus Pai aqui na nossa região. Não sei se é nível de estado ou só na região. Na verdade, a princípio é na região. A gente pode crescer, né? Mas eu não consegui nem atender a nossa região ainda, né? Isso é um projeto bem novo. Mas amplo também, né? Muito amplo. Porque assim como mudou, foi um projeto que mudou a tua vida, né? Que tu falou ali já. Ele é um projeto que veio muito forte na vida de muita gente, né? 7 milhões de brasileiros leram o Café com Deus Pai no ano de 2024. Nossa, é muita gente, cara. Eu falei para o Kleber, inclusive, quando eu recebi o convite, né? Nossa, eu sou, meu Deus, muito grata. Eu tenho certeza que esse foi um presente de Deus, sabe? Assim, foi me dizer assim, ó, mudou a tua história. Agora tu ajuda a mudar de outros. Legal. Sabe? E eu falei para ele, isso não é um livro, isso é um movimento. Porque eu passei a identificar muita gente que eu nunca imaginei falar de Deus, que como eu entrou por modinha, tá? Eu super aceito isso, mas que teve um primeiro acesso a esse momento com Deus mesmo. E então eu acho que se em 1% das vidas desses 7 milhões desse ano, né, isso realmente assim fez algum sentido como fez para mim, já vai ter valido a pena. É que sabe, Mara, que tu falou, tem muito sentido, que nem tu disse, uma época tu achava que tu era cristã, e justamente tem muita gente que vive isso, porque pensa assim, porque eu vou no culto domingo, eu sou um cristão, mas não, é justamente o teu secreto em casa, e o devocional traz isso, sabe, tu ter um relacionamento com Deus mais profundo em casa. Né? Isso é ser cristão. É todo dia, não é só num domingo. O teu primeiro ato da manhã é estar com Deus. Né? Tu entrega para ele aquele tempo ali, a primeira coisa do dia. Ó, é importante. Para mim é negociável. O judeu tem isso. Para ele, o final da tarde ali, eles falam... Esqueci o nome agora. Mas para eles, não importa onde ele esteja. Uhum. Deu 6 horas da tarde, ele dobra o joelho onde ele está e ele adora o Senhor. O judeu tem isso. E quando tu traz isso para... E é a disciplina, né?
E quando tu traz, tu diz assim, nossa, mas parece tão... Como é que eu posso dizer assim? Tão... Não é forçada a palavra. Pesado, né? Assim, pesado, E não, hoje não. Hoje é fundamental. Pra quem porque ele entende aquele princípio, para ele é essencial. Então, pra gente que olha e não pratica, é pesado. Mas para quem pratica, é essencial. E é muito bom o devocional, porque tem gente que, querendo ou não, tem dificuldade de ler a Bíblia e tu entender. E o devocional não, ele vem tudo mastigado para te ajudar, te auxiliar nessas coisas simples de que às vezes tu não entende, né, da Bíblia. E foi como eu falei para o Kleber, né, quando houve esse convite, ele é um primeiro passo. Isso. Para mim, ele também foi um primeiro passo. Aí ele passou a me despertar vontades, né? Porque daí tem um capítulo ali que é sugestivo, que tu pode ler, e quando tem tu como iniciar... mostrar ele, pô, daqui a pouco alguém que... Tem gente que não conhece, óbvio. Esse é o de como é que 2024. E o legal é que tu consegue escutar... Então, ele vem com um capítulo, aí ele vem com a fala do pastor em cima, né, refletindo, vem com uma frase, vem com uma palavra. Olha, esse aqui que eu abri 16 de maio, a palavra-chave, sonho. O devocional aí vem com a leitura bíblica, João 9, que é uma sugestão para ti avançar ainda, né? A partir daqui. Pode ouvir ele também pode ouvir no Spotify. Não tem também a leitura diária para tu completar a Bíblia em um ano? Não tem? Todo dia tu vai ler um versículo? Aqui, ó. Tem também, né? Aí pra te completar a leitura bíblica, ano. Que daí em um ano tu completa. Olha que interessante. Que legal, olha. Que bacana mesmo. Gente, chegando 1 hora já de conversa. Sério? Tá muito bom. Mas também eu falo pelos cotovelos, né? E só concluindo, então, sobre esse novo projeto teu, como é que vai funcionar? As pessoas que querem adquirir o Café com Deus Pai vão falar contigo? Tu vai ter um perfil? A gente tem um trabalho voltado aos espaços físicos. Não, mas é isso que eu digo. A pessoa que ela quer colocar na livraria dela... Entra em contato comigo através do Instagram e do Instagram direcionado para o meu WhatsApp. Tá. O que acontece? Não tem um Instagram só para esse? Não tenho. Só tenho o oficial do livro. Justamente por isso, porque eu vou explicar o que está acontecendo e por que algumas pessoas foram levantadas ou convidadas para representar o livro nas regiões. Ele é o livro mais... o livro não. Ele é o projeto mais usado hoje para dar golpe nas redes sociais. Nossa. Então, vocês imaginam quantas pessoas a mais, quantos volumes a mais poderiam ter sido vendidos, além dos 7 milhões de exemplares. Tanto que agora ele está sendo lançado em vários países, né? Ele já ultrapassou as barreiras do Brasil. E justamente por isso, então, hoje... a gente vai trabalhar muito pesado a partir de agora de 2025 para trazer o livro físico para os ambientes físicos. Então, vai ter na churrascaria, vai ter na padaria, vai ter... Onde a gente costuma frequentar, o livro vai estar ali. Para ter o fácil acesso e evitar que as pessoas procurem ele na internet e acabam caindo em golpe. Eu, inclusive, fui uma pessoa que caí em golpe no ano de 2023, que eu comprei ele pela internet e não veio. Eu tenho até hoje, que eu mandei direto pro pastor Júnior, olha, né, tá aqui, eu comprei, eu nunca recebi. Porque naquele período eu já caí num golpe. No caso, a pessoa divulga uma página falsa. Exatamente. E isso é interessante, muitas vezes a pessoa precisa olhar da onde está comprando e procurar, né, justamente o site oficial da distribuidora, ou agora nessa questão nos espaços físicos, né? E até as redes sociais oficiais, né, também para as pessoas que Mas o que aparece muito patrocinado, né? Então, assim, por mais que a gente oriente, sabe como é difícil, né? E o interessante é quando tu for comprar, que nem aparece lá no site, no patrocinado, aparece o site lá, a distribuidora. Só que quando tu entra no site, ele te leva para outro lugar. Por isso que tem que ficar atento, não só aquele que... Na hora de finalizar. Olha, existe assim até isso, eu tava olhando, depois que eu fiquei sabendo, porque eu nem imaginava, sabe, que era tanto assim, né? Aí eu fui dar uma olhada também, tu entra lá num Magalu e tu vai finalizar a compra e não é Magalu. Isso. Sabe? Eles só usam, né? Usa a plataforma para dar o golpe. Tem gente que até clona a página, por exemplo, da Magalu, fica igualzinho, só que na hora de pagar ele vai pro...
Então, a gente está aí, Juninho, continuando. O meu objetivo e o meu propósito dentro desse trabalho é ampliar os pontos físicos aqui na nossa região. Antes tinha mais em livrarias, né, em bazar, e hoje a gente quer assim, realmente pulverizar o livro aqui na região. Então, todo mundo aí que tem algum ponto físico, lojas de confecção, qualquer ponto físico, churrascaria, restaurante, padaria, floricultura, porque, na verdade... Vamos botar tipo um stand lá. Exatamente. Na verdade, é um baita presente, né? Muito, muito legal. Porque tu tá entregando... Um livro sempre é um baita presente, né? Eu e o Leco, a gente tem esse hábito de presentear as pessoas com livro. Um livro sempre é um baita presente. Mas esse aqui, tu tá devolvendo muitas coisas, além de uma história, né? Tu pode estar resgatando até a dignidade da pessoa. Alguém que nem no teu caso, que estava com depressão. E qual seria uma dica para quem tá naquele lugar que tu estava, 2022, né, tendo... ataque de pânico, depressivo, entrando num lugar de, assim, ó, e não sabe mais o que fazer. E, naturalmente, tem muitas pessoas que estão nesse lugar e não tem nem para onde correr. Estão, de fato, sozinhos. Uma dica. A depressão, ela te tira a vontade de fazer as coisas, né? Tu quer estar sozinho, tu quer estar no teu quarto, tu não quer fazer nada. Na verdade, ela te tira a vontade. Mas é muito importante tu lutar contra isso. Tu montar uma rotina e tu seguir ela. Porque a cada passo que tu dá na tua rotina... Eu fazia um checklist, né? Me exercitei, limpei a casa, orei. Mas tu vai... Até virar um hábito. Exatamente. E daí tu vai ter coisas para fazer. Tu vai ter compromissos. Eu não falava que era rotina, eu falava os meus compromissos, né? Para me sentir importante. Então, eu tinha alguns compromissos. E arrumar a unha também era um compromisso. Então, mas eu colocava isso dentro da minha agenda semanal, mesmo quando eu achava assim, não tem nada para fazer, né? Tudo isso era compromisso. Aí eu fazia dentro daquela organização, né? Eu organizava uma semana. É visual, né? Eu organizava uma semana. Tal dia eu vou lavar roupa, tal dia eu vou passar roupa, tal dia eu vou no cabeleireiro. Eu vou todos os dias de manhã, tal horário, eu vou caminhar. Porque eu só caminhava, né? Eu não corria ainda. Eu vou caminhar. Aí eu voltava. Aí eu tentava, assim, ações que me despertavam coisas boas. Eu assisti o Joel J falando que ele tomava banho gelado. Eu vou ver se comigo funciona, né? Então, eu vou caminhar. Quando eu voltar, eu vou tomar um banho gelado. Aí eu vou fazer um café bonitinho, vou botar ali. Vou fazer meu devocional. E essas coisas vão te motivando. Porque quando tu tá nesse período tão, né, doloroso, o que tu quer? Ficar deitada, de pijama. Então, assim, no momento que tu te determina, né? Não é legal. Não é a melhor coisa do mundo levantar cedo e caminhar. Mas quando tu te determina isso, aí tu já vai organizando o teu ânimo pro resto do dia. O pessoal polemiza muito a questão do banho gelado, né? Os co-hosts, tem muita gente que fala e tal. Mas eu sempre olhei o lado real que eles realmente falam, né? Porque a galera faz um recorte de uma fala, vai lá e toma banho gelado, a tua vida vai mudar. Não é. A maioria deles usaram o banho gelado como uma espécie de criar uma forma de criar uma recompensa para o cérebro. Eu vou tomar no banho gelado até adquirir tal coisa, até acontecer tal coisa. Quando acontecer tal coisa, eu vou dar uma recompensa para mim, que vai ser o banho quente. É uma coisa simples. Mas o teu cérebro, ele entende que vai ter uma recompensa, ele vai fazer você trabalhar para cumprir isso. Eu, no meu caso, como eu sou uma pessoa que gosta de desafios, ele, para mim, era um desafio. Não, hoje eu não faço, mas em algum momento eu fiz. Era um desafio, eu tenho que fazer. Não quer dizer que vai mudar a tua vida, mas ele pode funcionar. Que na verdade é uma coisa simples que vai afetar outras coisas. Ele vai funcionar como um gatilho, na verdade, né? Eu venço coisas mais difíceis. Exato. É isso aí. A gente não pode polemizar, exatamente, porque é isso que eu digo. A gente, o banho gelado não vai mudar a vida de ninguém. Possa ser que exista algo daqui a pouco no teu corpo que aconteça, mas é além disso, entendeu? Acordar de madrugada não vai te fazer ficar mais rico. A gente tem... Senão, um padeiro seria um padeiro que acorda todo dia de madrugada, um leiteiro, né, daqueles tempos, né? Seriam pessoas milionárias e às vezes não é, porque não é o fator, mas é tipo assim, ó, cara, eu tô fazendo isso com um
propósito. E é o propósito que vai gerar essa consequência do que tu tá fazendo. O poder da intencionalidade. Intencionalidade, muito forte. Então, é sobre isso que a gente fala, né? É tu ser intencional, proposital. A gente estava falando sobre isso. A gente tem que parar de fazer as coisas por conveniência. Eu vou fazer porque eu vou ganhar. Não, eu tenho uma convicção de que algo é certo e que vai gerar tal resultado que vai mudar a vida de alguém. Então, eu vou fazer isso por convicção. Não vou fazer só porque me convém. Entende? Antes do podcast, detalhe, nós estávamos falando sobre isso, né? Que a gente tem um movimento hoje que faz qualquer coisa por qualquer coisa. Sabe? Ela só quer ganhar, ela só quer desfrutar. E a gente tem que começar a servir mais. Né? A gente tem que começar a fazer pelas pessoas, fazer pelo próximo. Né? Então hoje a gente está aqui sentado numa mesa, nós três, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a gente entende que tem alguém que precisa ouvir a história da Mara. Que talvez esse gatilho hoje, Mara, vai tirar muitas pessoas do lugar onde elas estão. E sabe uma coisa que é muito importante e que eu falo também para todas as pessoas que eu posso, assim, quem está em depressão principalmente, tá? Toda vez que tu te escuta, tu te cura. Hoje, inclusive, falei disso com uma pessoa, como é importante, sabe? Então, eu estar aqui hoje falando para vocês, olha, eu faço isso, eu sempre fiz, eu não entendia antes como um propósito, não entendia como um dom, era trivial para mim, mas sempre foi fácil. Aí eu passei por esse período em que tudo ficou difícil, né? Mas eu faço questão de falar desse período que eu passei com depressão, porque toda vez que eu falo, eu me curo. E toda vez que eu me curo, eu consigo atingir alguém. Eu sempre digo assim, ó, pessoas que saem curadas, elas saem para curar. Pessoas que saem feridas, elas saem dispostas a ferir. Olha que interessante, tem um versículo na Bíblia que diz sobre os tímidos não herdarão o reino dos céus, justamente por isso. Porque quando tu é tímido, tu deixa de ajudar outras pessoas. Não precisa ser só com atitude, mas com uma simples palavra tu pode mudar a vida de alguém. Quando eu começo o meu processo aqui, a nossa mentoria, a primeira coisa que eu faço é um acordo com a pessoa que vai gravar conteúdo com a gente. Né? Eu sempre digo assim, primeira coisa, a gente não vai usar mais a palavra tentar, a gente vai mudar essa palavra vai trocar ela por fazer, né? E a gente faz isso. A gente começa a mudar comportamentos que vão, de fato, mudar o cotidiano dela, a rotina dela. E uma das coisas muito importantes que eu digo assim, ó, se não fosse para te comunicar, Deus não tinha te feito com uma voz. Nós nascemos com uma voz pelo seguinte motivo. Nós precisamos falar, né? Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como é que tu prega? Sem falar. Né? Por que Deus te deu várias redes sociais? Eu ia dizer uma rede social tão potente. O Igor tem várias redes sociais tão potentes. E depois eu ainda quero falar sobre o trabalho do Igor aqui. Mas por que Deus te deu essa voz? Porque tu precisa falar. O meu pai, ele falou assim, ó, agora esses dias pra mim. Gente, eu tô viciado nos vídeos do Igor. Ele maratonou, disse que ficou 2 horas assistindo. Ele disse que eu não aguentava mais ver a cara do Igor, mas daí eu postava pro outro vídeo. O vídeo era muito bom. Voltei aquele dia do evento e fiz a mesma coisa. Não, eu me impressiono às vezes porque né, agora eu fiz um teste, postei um vídeo de 15 minutos e é um dos vídeos que mais bombou. Imagina o Instagram. Não, que burlou o Instagram, tá? Que é vídeo de 1 minuto, 30 segundos. Até 1 minuto e meio. Eu fiquei impressionado assim com... Porque o conteúdo em si, de fato, ele vai falar com as pessoas. Quando tu comunica, tá? Que é quando tu fala e as pessoas entendem, você vai gerar um resultado. Então, um dos primeiros acordos que eu faço, vamos trocar tentar, tá? Por fazer. E coloca uma coisa na tua cabeça. Você nasceu para comunicar. Deus te deu uma voz, então fale, né? E se você é mudo, use as mãos, porque existe a comunicação não verbal. Use os pés, se movimenta, faça alguma coisa. A gente precisa comunicar. De alguma forma, a gente precisa comunicar. Sabe, Juninho, que eu entendo muito isso, assim, e nas minhas redes sociais acontece muito. Eu falo muito quando eu não falo nada. Sabe? Tu é exemplo disso já, né, comigo, assim. A gente já passou por uns desafios, né, que eu te falei... Eu até fiz um vídeo, né? E falei, me ajuda. Depois eu disse, não vou postar. Não vou usar. Nossa. E foi o dia horas que eu cortando mais... e ajustando E foi o dia que eu mais falei na minha vida. Eu não falei nada, mas eu comuniquei
Muito, Silêncio. muito. Existe Meu silêncio fala muito. Existe um gráfico, né, que diz que a comunicação é dividida em 3 partes. O que tu fala representa 7% da comunicação. E o jeito que tu fala, o verbal, né, o gesticular, as expressões é tantos por cento também, né? E outra coisa interessante que se tu parar para analisar a questão financeira, os bilionários são grandes comunicadores, que eles conseguem comunicar não só para vender, mas também para gerir pessoas. Essa é uma facilidade que eu tenho, de gerir pessoas. E acho que é um dom também que Deus me deu, que na crise, eu sou calma. Eu consigo estabilizar situações, assim. Então, antes o Juninho, inclusive, comentou, tu já trabalhou no setor público, tu trabalha como voluntária, mas tem uma situação que eu levo no público, no privado ou no voluntariado, que é gestão. Então, eu tenho uma facilidade de me distanciar do problema, analisar o problema e entregar de forma mais leve. Então, as coisas funcionam. Eles passaram um pouco, né, disso comigo ali, assim. De estar num tumulto, eu consigo me distanciar, analisar, entender a situação e aí chegar com a solução. Isso é fácil para mim quando exige, assim, quando as coisas estão fervilhando, sabe? Teve uma situação um dia que nós estávamos numa reunião, fulano fala, ciclano, todo mundo tá, a Mara ficou quieta, observando o que cada um falou, então resolvido. Todo mundo olhou, como assim resolvido? Tava todo mundo falando ainda. Ela disse, não, fulano vai fazer tal coisa, ciclano tal coisa, tal coisa, tal coisa. Que horas tu começa? Vai até que horas? Não sei. E ela foi pontuando o que todo mundo tava falando ao mesmo tempo e ninguém se ouvia. Então, o que ela fez? Ela comunicou. O que ela fez? Ela falou e as pessoas entenderam o que ela disse. Quando tu comunica, quando tu fala e as pessoas te entendem. Muitas pessoas falando e ninguém se entendendo, ninguém estava comunicando. Estavam discutindo, inclusive. E iriam ficar né? umas 2 horas ali, né? E aí a Mara falou, não, então fulano, tá, entendi. Fulano vai fazer tal coisa. Aí a gente tinha estipulado já uma secretária. Já falou assim, anota, por favor, tal coisa. Na ata, já põe isso. Cara, daí a gente resolveu, 5 minutos, o que ia se perdurar, sabe lá, 2 horas ali. Já vinha de uma semana, né? Então, quando veio pra mesa de reunião, ficou intenso. Tu imagina? E daí tem fala aqui, outro fala... E quando vem e tu resolve o problema, simplifica, fica tudo mais fácil. E assim, para vocês entenderem, nessa mesa de reunião a gente tinha os melhores. A gente tinha a melhor pessoa da logística, a gente tinha a melhor pessoa da triagem, a gente tinha os melhores. Mas a gente não tinha gestão. Né? Então, como é importante, às vezes, sabe? E a gente tinha uma missão muito forte, que era proteger o pastor. Exatamente, sim. Porque o pastor, a retaguarda, apesar de fazer todo o contato e tudo mais, a gente não queria que ele se envolvesse diretamente no front, porque ele ainda precisava todo dia ali ministrar alguém, ele tinha que estar com a energia dele para aquilo, ele estava em tempo integral, então era uma responsabilidade muito grande. E, de fato, no final das contas, a gente conseguiu fazer tudo isso e tivemos um tempo muito bom ali, que foi maravilhoso, né? Ele não podia focar no braçal, porque ele era o espiritual. Né? Então, a gente tinha que dar essa proteção. Foi muito bom. Mara, só agradecer de coração aí por esse tempo, tá? Uma conversa muito incrível. Obrigado por compartilhar a tua história com a gente. A gente meio que viajou hoje em vários assuntos e eu gosto quando isso acontece, né? Muitas lições, tenho certeza que vamos tirar coisas muito proveitosas daqui, né? E eu quero que tu deixe teu recado final aí para essa galera que está nos acompanhando aqui. Nossa, antes de mais nada, né? Eu preciso agradecer a vocês. Foi um tempo, eu não vi a hora passar. Não consegui nem comer todas essas delícias aqui, imagina. Eu quero falar para o pessoal de casa, primeiro lugar, se precisar de uma conexão, fale comigo. Minha rede de contatos está à disposição de todos vocês. Né? E me segue no Instagram, que para mim é bem importante também, porque lá vocês vão estar percebendo o meu conteúdo, a minha correria diária, né? E talvez a gente fique mais familiarizado um com o outro. Agradecer a atenção de vocês que estão aí. Envie, né, esse conteúdo para mais pessoas, que talvez a gente não chegou agora, mas vai chegar. E eu espero que, de alguma forma,
uma simples palavra que eu falei aqui possa curar alguém como eu já fui tão curada e sou curada todos os dias. Amém. Que legal. Obrigado mesmo, de coração. Antes de nós terminar, Igor, eu preciso dar um recadinho muito importante para essa câmera aqui, Nath. Olha, se você quer fazer dinheiro, tá? Do conforto da sua casa. Não tô te prometendo marmelada, não. Como é que diz o Joel J? Não tô te prometendo groselinha, tá? É trabalho, tá? Quer faturar de R$500 por semana a R$10.000 por mês, criando cortes estratégicos de vídeos? Cara, essa é a profissão do século, né? Nós temos o grande Igor Rigg, especialista em redes sociais, tá? E o Rigg, ele criou um método incrível, né? E ele vai te ensinar como transformar vídeos em uma fonte de renda constante, começando do zero e sem experiência. Só preciso do teu comprometimento, da tua força de vontade, teu aparelho celular ou o teu computador. Simples assim. Gostou do que eu falei aqui? Faz sentido para você trabalhar no conforto da sua casa, com o teu telefone, ou o teu notebook, ou o teu computador? É simples assim, não precisa nem um computador de alta performance, né, Igor? Isso. Um computador simples, com acesso à internet, você já consegue fazer cortes virais, fazer perfis no Instagram crescer e ganhar dinheiro com isso e ainda participar dos cortes, que é a maior sensação do momento. O Igor é campeão já dos campeonatos de cortes, então esse método pode transformar ainda o seu ano de 2024. Então ficou interessado, vai lá no Instagram Princípios Digitais, na bio, tem uma árvore de links ali e você vai clicar ali no curso, no método do Igor Rigg, que está ajudando muitas pessoas a sair, inclusive, da CLT e ir para o mundo digital de uma forma muito eficaz e leve, né, Igor? É isso aí. Recado dado. Tudo. É isso aí. Perfeito. Quer acrescentar mais alguma coisa? É isso. Sabe que essa semana eu estava conversando com um empresário e ele perguntou, mas como é que tu pode me ajudar? E olha que interessante, tu pode criar uma página na internet, por exemplo, tu tem um negócio de roupas, vamos supor, tu cria uma página de cortes, tu cresce muito fácil essa página e lá nessa página tu pode divulgar o teu negócio. Às vezes tem gente que tem dificuldade de ser ganhar influencer seguidor, dela mesma. Isso. Ou seja, tu usa toda essa estrutura para trazer um benefício Tu para tua imagina empresa. assim, eu não sou famoso, tá? Mas a gente conhece muitos players famosos. Vamos dar um exemplo, Pablo Marçal. Se eu criar uma página, né, com vídeos e cortes do Pablo Marçal, certamente essa página vai crescer, né, Igor? Isso aí. E nós não vamos te falar mais nada, que se tu isso. quer saber mais, vai lá no link da bio do Princípios Digitais. Tá certo? Mara, muito obrigado, tá? Igor, uma satisfação estar com você. Perfeito. Sabe que o que tu falou, uma coisa que eu queria dizer para as pessoas, o que tu falou é muito interessante, é o sim. Por muito tempo tu disse sim para muitas coisas. E vocês já viram aquele filme que é O Sim, Senhor? Nossa. Que ele vive uma vida inteira dizendo não, 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 e ele não descobre coisas novas. Ou seja, o sim, ele vai te trazer oportunidades e nesse sim tu vai descobrir o teu propósito de vida. Então, saiba dizer não, óbvio, mas saiba dizer o sim para aproveitar as melhores coisas da vida. E às vezes, quando tu diz sim pra uma pessoa, tu tá dizendo não pra ti. Tem que ter atenção nisso, né? Ter o discernimento de saber nivelar o sim ou não. Um bom senso, digamos assim, né? Mas não ser uma pessoa rigorosa e falar não, 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 não. Saiba dizer sim. Antes da Mas gente... sabe que... Pode falar. Um parênteses. Pode falar. Pode. Me veio à mente um período que eu até comentei com vocês que eu cheguei a ficar tão desgastada que eu falei para mim mesma, eu nunca mais vou ajudar alguém. E eu realmente passei a entender e praticar isso. Não vou ajudar. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei mais infeliz. Muito. E um dia o Espírito Santo falou muito claro comigo. Quando tu fala, e essa foi a minha grande virada de chave. Porque quando eu disse que eu não esperava nada e falei que eu esperava lealdade, isso me frustrava. Uhum. E hoje, tudo que eu faço, eu entendo que eu faço para o universo. Mas também para mim. Porque eu só sou feliz quando eu ajudo. Uau. E eu não espero agora, hoje, de verdade, porque eu consegui entender, assim, que se eu fizer para o Igor, não vai ser o Igor que vai me retribuir. Vai ser o universo, vai ser Deus. E eu sou tão grata, porque nunca realmente me faltou nada. Pelo contrário, eu tenho abundância em todas as áreas da minha vida. Mas, às vezes, a minha expectativa me frustrava. Porque, ao invés de eu depositar a minha expectativa na amplitude,
eu depositava numa única pessoa, né? E é isso, nunca se trata do outro, sempre se trata de ti. Uau. E quando a gente faz bem para alguém, né, é você dando para aquela pessoa que você tem para dar. O melhor, né? E quando alguém te trata mal, é ela te dando o melhor que ela tem Exatamente. para te dar. Nunca é sobre o outro. É sempre... E justamente a própria palavra diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, tu não consegue amar o outro se tu não se amar primeiro. Não consegue. E aí, qual vai ser o seu primeiro passo aí para construir conexões mais fortes, cuidar de você e se alinhar espiritualmente? Deixa a gente saber aí nos comentários, nas redes sociais. Lembre-se, grandes mudanças começam com pequenos passos. E antes de encerrar essa transmissão aqui, Igor, deixa eu falar algo muito importante. Não é sobre ser mais produtivo, mas é sobre transformar cada ação em algo que faça sentido. E se você quer mudar, o momento é agora. Compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir essa mensagem. E é claro, siga a gente aí no Instagram, @podcastprodutivamente, @srjuniorribeiro, @igorrig, @produtora Designio. E também não esquece de visitar o nosso site. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse espaço incrível aqui? www.produtoradesignio.com.br. E assim, encerramos mais um episódio do Podcast Produtivamente. Lembre-se, viver com propósito não é uma opção, é uma necessidade. E se você quer mudar, agir e transformar, comece agora. O poder de fazer diferente, de ser diferente, está nas suas mãos. Deixe para trás o que te limita e avance com a mente afiada, com coragem e fé. Esse é o nosso espírito, né, Igor? É o espírito do produtivamente. E até o próximo episódio. E nunca se esqueça, a vida te dá uma chance todos os dias. Aproveite ao máximo e vá com tudo. Até o próximo episódio. Lembre-se, sua produtividade começa na sua mente e transborda para o mundo ao seu redor. Nath, obrigado! Boa noite! Corta!